Bom, obrigado aí. Primeiro, agradecer aí e parabenizar a grande apresentação aí do professor José Luiz Viana. Também aprendi muito aqui, fiquei fazendo algumas anotações também. E acho que um ponto que a Leide já comentou, né, de cara, e que é bastante interessante, é o quanto que é importante essa disputa do Estado, né, das políticas públicas, enfim, se a gente pensar a região, se a gente for pensar esse território, a população, para além, né, simplesmente da categoria, né, dos petroleiros, é fundamental essa disputa que está sempre em voga aí do Estado, enfim, das prefeituras, do governo dos estados, do parlamento, governo federal, enfim. Sem isso é difícil avançar. Eu trouxe aqui uma contribuição que eu preparei aqui para o Congrenf, tá? Pode passar aí. Aliás, a Leide já me apresentou, né? Eu sou Carlos Takashi, economista do Diese, assessor aqui no Sindipetro UNF, tá? E também estou fazendo doutorado em Sociologia na USP. E essa apresentação que eu trouxe hoje aqui, ela tem algumas questões que eu tentei levantar para contribuir aqui com vocês, enfim, nesses dias. E a primeira delas é que tem a ver com o tema da mesa, né? O tema da mesa foi colocado como futuro da Bacia de Campos, né, e os impactos nos direitos e nos empregos. Né? Quando a gente vai falar sobre futuro, né, aí já coloca um certo desafio, né, porque a gente está tentando falar e conjecturar sobre algo que ainda não aconteceu. Né? E eu fiquei pensando, a primeira questão é como que a gente faz isso. E na minha avaliação, tem dois caminhos, né, principais para a gente fazer isso. Um é a gente identificar quem são os principais atores, né? E aí, quando eu estou falando de ator, eu estou falando de política, estou falando de poder, de quem toma as decisões, né? E quais são os planos desses atores, né? Esse é um dos caminhos possíveis, porque se a gente consegue identificar quem são esses atores e a gente consegue ver quais são os planos deles, a gente tem uma noção aí do que é que está sendo trabalhado, o que é que está sendo pensado e executado aí no futuro. Esse é um caminho que aqui nessa apresentação eu não vou seguir, mas eu acho que o Mahatma deve falar sobre isso. Eu vou tomar uma linha diferente. Um outro caminho é a gente tentar identificar o que é que já está acontecendo. O que aconteceu, o que é que já está acontecendo, e aí olhando nisso, a gente identificar tendências. A gente olhar e falar, olha só, isso está acontecendo, a coisa está andando nessa direção. Se continuar assim, é isso que a gente vai ter no futuro. Então, esse é o caminho um pouco que eu tentei trazer aqui, que eu vou tentar trazer algumas informações, alguns dados, para contribuir com esse debate. Então, essa é uma questão. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo com a Bacia de Campos, o que está acontecendo com os trabalhadores do setor de petróleo aqui na Bacia de Campos, E uma questão adicional que eu acho que é fundamental, e aí o Teseu falou ontem, enfim, que é a questão da representação efetiva da categoria aqui dos petroleiros. Isso é um ponto, acho que é fundamental, porque quando a gente quer pensar a transformação, e eu acho que todo mundo que está aqui porque quer transformar a sociedade, porque quer transformar a nossa realidade, para melhor, enfim. Quando a gente quer isso, a gente precisa fazer isso de maneira coletiva, A gente precisa ter força para fazer isso. E ninguém aqui é filho de bilionário, do Elon Musk, coisa do tipo, assim, ou lá do Porto do Açu, para chegar, eu quero isso, quero aquilo, e faz. Então, essa questão dos atores coletivos, de você ter uma força coletiva, ela é fundamental para tocar qualquer projeto de transformação. Pode passar? Então, pode passar de novo? Então, a apresentação aqui é dividida em duas partes. Uma eu falo mais sobre o setor de petróleo e gás aqui, a Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais dos trabalhadores, da categoria mesmo. Então, em primeiro lugar, isso daqui é um breve histórico, e é aqui vários de vocês provavelmente conhecem essa história muito melhor do que eu, porque eu não sou da região, não sou aqui de Macaé, não sou de Campos, eu não vi isso acontecendo, mas o setor de petróleo e gás aqui na região, ele começou a se desenvolver mais fortemente nos anos 70, 80, quando teve as descobertas dos primeiros poços aqui,
enfim, aí garopa, depois namorado, enxova, e depois lá nos anos 80 descoberta dos campos gigantes de albacora e marlim. Né? E aí essas descobertas, como vocês sabem, elas mudaram o rumo da indústria de petróleo no Brasil, tá? E até a posição do Brasil, da Petrobras, depois como como produtor de petróleo no mundo, né? E deslocou também o foco, né, da exploração de petróleo e gás para a exploração no mar, né, para a exploração em águas profundas e outras profundas, que foi o que veio acontecer. E aí a Petrobras ela foi o grande ator nesse processo, né? Ela desenvolveu tecnologias offshore que até hoje, enfim, estão aí e que viraram também referência para outros países, viraram referência no mundo. Né? Então, todo esse processo ele foi, enfim, teve uma importância não só regional, mas uma importância para o Brasil, uma importância também para o mundo. E associando um pouco, né, até com o que estava sendo apresentado, para desenvolver nessas tecnologias, para desenvolver exploração em águas profundas e ultraprofundas, aqui teve todo um desenvolvimento da região. Né? Então foi falado aqui, né, Macaé se tornou, né, a capital, né, nacional do petróleo, inclusive, enfim, recebeu esse título até hoje, né, quem chega ali ainda tá a plaquinha lá, né, Macaé, capital nacional do petróleo. Então, aí Macaé teve esse local, foi o local, e a Petrobras, a grande protagonista dessa história, né, ela teve à frente. Aí, enfim, anos 90, teve a quebra do monopólio, teve outros momentos, entrada de empresas estrangeiras, enfim, várias coisas aconteceram. Depois, né, nos governos Lula, lá de 2000, aí teve um aumento de investimento, enfim, um avanço da produção aqui na Bacia de Campos, teve a descoberta do pré-sal, que aí, enfim, deslocou a produção, eu comento um pouquinho. E depois esse momento mais recente aí, que agora a gente espera, né, ter saído, enfim, que tem uma mudança, esse momento aí passado de crise, né, Lava Jato, golpe, enfim, tudo isso que aconteceu e que gerou aí uma grande crise para a região também. Pode passar. E aí, o que eu queria colocar, pegando os últimos 12 anos aqui, bem rapidamente, né, que pegando a produção da Bacia de Campos, né, no Rio de Janeiro, em 2010, ela era de 1,8 mil barris de óleo equivalente dia, e agora, em 2022, na média, fechou em 617 barris de óleo equivalente dia. Né? Teve uma queda aí de mais de 60%, né, da produção na Bacia de Campos nesses últimos 12 anos. Né? A Bacia de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro, então não estou considerando o Espírito Santo, ela representou apenas 16% da produção nacional no ano passado. Tá? Ela era 72% em 2010. Então, é isso. Essa Bacia de Campos, essa região, ela era fundamental, era a grande região da indústria do petróleo no país. Né? E agora já não é mais. Né? Ainda é importante, mas já não é mais a grande região da produção de petróleo e gás no Brasil. E aí a Petrobras, que, como eu falei, era a grande atora e estava à frente de todo esse processo, no final de 2022, eu fiz um levantamento, ela estava com 17 unidades ativas em produção aqui na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Tá? 15 unidades próprias e 2 afretadas. Aí a produção total dessas unidades estava em 492 barris de óleo equivalente dia, o que dava mais ou menos 80% da produção da Bacia de Campos, do Rio de Janeiro. Então, assim, a Petrobras ainda continua como a principal, né, operadora, continua tendo um protagonismo aqui na Bacia de Campos. Só que, um detalhe importante, se a gente tirar as 2 afretadas que ela tem, isso cai para 62%. E, como, enfim, isso, se você já tem falado muito sobre isso, já está chegando novas afretadas. E tem plano para aumentar esse número de afretadas. Então, é o que eu estava falando, a tendência. Né? O que a gente espera? A gente espera que, enfim, cada vez, conforme o tempo for passando, cada vez menos
a produção, mesmo que seja da Petrobras, enfim, vai ser feita em unidades da Petrobras. Ela vai passar a ser feita em unidades afretadas, é isso que está se desenhando, ou por outras petroleiras, né, que avançaram aí um pouquinho nesse último período. Então, eu acho que isso é um alerta, né, e algo que está acontecendo. Pode passar. Enfim, isso é uma provocação que eu resolvi trazer, que é um pouco isso. Assim, a Macaé ainda é a capital nacional do petróleo, né? Se a gente olhar os royalties recebidos, a gente vê que agora a cidade que mais recebe royalties não é mais Macaé, é Maricá. Então, agora, o lugar que tinha Macaé aí alguns anos atrás, enfim, acho que nesse gráfico dá até para ver aqui, ó, até 2018, né? Na verdade, há 10 anos atrás era Campos, né, que recebia mais royalties. E aí depois, enfim, mas ficava ali, Macaé e Campos, Campos e Macaé ficavam ali como as duas grandes cidades que recebiam mais royalties. Né? Depois de 2018, Maricá passa, e aí de 2018 para cá, enfim, os royalties estão concentrados lá em Maricá, né, em Niterói, que é ali do lado, e Saquarema também. Então essas 3 cidades, aquele eixo ali, viraram assim cidades que recebem uma quantidade enorme de royalties por causa da Bacia de Santos. E aí é aquela história, né, que tem a ver com a monocultura e que tem a ver com esse risco de você depender muito de uma atividade econômica. Né? O que acontece quando essa atividade econômica sai dali? Se desloca, porque o capital é assim, o capital vai, explora um lugar, pronto, já deu, vamos para outro lugar, e sai e vai para outro lugar. Então, era aqui, agora saiu, vamos ali, Bacia de Santos ali do lado. Tá, agora, depois, margem equatorial. E aí vai se deslocando. Tá, e quem fica naquela região? Né? Então, esse é uma grande questão também. E aí aqui, um pouco para falar sobre a estrutura do setor de petróleo e gás, ou seja, como é que é o setor de petróleo e gás aqui, onde a gente está, né, no Norte Fluminense. E aí, só um parêntese, aqui, quando fala Norte Fluminense, muitas vezes, pelo menos sempre que eu falo Norte Fluminense, eu estou me referindo aos municípios base do Sindipetro-NF. Né? E aí os municípios base do Sindipetro-NF é Norte e Noroeste Fluminense. Exatamente porque a dinâmica econômica do petróleo, ela afeta o Norte e o Noroeste Fluminense. Né? Então, sempre que estiver falando Norte Fluminense, também estou falando lá de Porciúncula, né, Natividade, Miracema e dessas regiões. Tem umas pingas lá? Enfim, então, como que o setor se estrutura aqui, né? Principalmente offshore, como é que ele hoje está configurado esquematicamente? Tá? Isso eu tirei de 2 professores, enfim, o Jorge Brito e o Roberto Rosendo da Silva. Eles tentaram organizar um pouco como é que é o setor offshore. Né? E aí, segundo o esquema deles, né, e eu acho que o segundo esquema deles, você pode separar em 4 grupos de empresas, né? 4 categorias de empresas diferentes, que estão articuladas numa rede. Né? No centro, tá? Aqui eu não botei no centro, mas o certo é a operadora estar no centro. Mas no centro você tem as operadoras dos campos de petróleo. Tá? Então quem realmente ali tem a responsabilidade, enfim, detém o direito de explorar o campo de petróleo. Então aqui está Petrobras, Shell, Equinor, PetroRio, 3R, por aí vai. Aí a gente tem as prestadoras de serviços altamente especializados, que entram as empresas de sonda, perfuração, cimentagem, que são empresas que prestam serviços para essas operadoras há muitos e muitos anos. Então, até numa discussão, o Tonhão, né, estava falando, enfim, sobre essas empresas, né, as prestadoras de serviços altamente qualificadas, né, especializadas, são empresas que sempre tiveram ali junto com as operadoras, né, para viabilizar a atividade de exploração e produção de petróleo e gás. Né? Então, aqui está empresas como, né, Halliburton, Schlumberger, Baker, lá atrás também tem a nacional, né, a Perbras também sempre teve ali. Então, assim, empresas que têm esse serviço bem típico da indústria de petróleo e gás e muito especializado e que sempre estão ali e provavelmente vão continuar ali, entendeu?
Aí, num outro campo, a gente tem prestadores de serviços que tem um pouco a ver com o que o José Luiz Viana estava falando, de várias empresas que vão aparecendo, né, aproveitando a oportunidade ali de ganhar, né, um dinheiro, também fazendo parte da atividade de exploração de petróleo e gás. Então é isso, dá para ganhar dinheiro com petróleo, vou abrir uma empresa aqui. Ah, mas o que você vai fazer essa empresa? Ah, vou fornecer alimento para a plataforma. A gente vai fazer a comida para a plataforma. Ah, a gente vai fazer pintura. Ah, a gente... Não, precisa de um monte de manutenção. A gente faz manutenção. Ah, a gente faz limpeza, a gente faz segurança. Ah, táxi aéreo, a gente faz isso, faz aquilo. Então, assim, um monte de serviços que vão aparecendo que são fundamentais para viabilizar essa atividade de exploração e produção em mar, né? No mar. E aí, uma novidade, digamos assim, algo que veio dos anos 90 para cá, as afretadas. Então aqui, Modec, SBM, Saipem, enfim, BW, até o Ocean também, acho que está com afretamento também. Então são empresas que aqui, isso é curioso, elas também são operadoras, mas são operadoras de plataformas. Então começou a ter isso também. De assim, você tem uma coisa que é operadora de campo do petróleo, a outra é operadora da plataforma. Antes era a mesma coisa, que a Petrobras operava e ela tinha a sua plataforma. Então era a operadora do campo e da plataforma, era mais ou menos a mesma coisa. Com o tempo, agora não. Agora a petroleira pode ser operadora do campo, mas ela vai lá e contrata uma empresa que vai fazer tudo, vai trazer a plataforma. Essa modalidade de afretado são 2 contratos. Locação da unidade e um contrato de operação. De operação e manutenção. Sim. É o que eles chamam tem o de EPCI, né, e o de OM, né, acho que é a operação e manutenção. Eles fazem, mas aí elas fazem tudo, né? E aí só uma discussão que tem muito aqui, enfim, no Sindipetaniec, é a questão do setor privado. Aí já vou aproveitar e falar, tá, a minha visão do que é o setor privado. Tá? Quando a gente fala setor privado, a gente está falando do setor privado de petróleo e gás. Tá? Isso está em contraposição ao que? O setor público. O que é o setor público? É o sistema Petrobras. Então a gente tem de um lado o sistema Petrobras, tá? E de outro, todas as outras empresas privadas que fazem parte também do setor de petróleo e gás. Né? Ao meu ver, todas essas é tudo setor de petróleo e gás. Então todo mundo é petroleiro. Tá? Seja Petrobras, sistema Petrobras, seja dessas outras empresas privadas. Agora, que empresas privadas são essas? Aí que tá. Você tem pessoal dessas empresas, Halliburton, Baker, Schlumberger, enfim, altamente especializadas. Você tem outras operadoras hoje, então 3R, Equinor, enfim, essas outras empresas, setor privado. Então, é setor privado, setor privado. Você tem aqui, então, Modec, SBM, setor privado. Então já está. E você tem uma parte do que está aqui. Porque essas outras prestadoras de serviços, nem todas... aí entra aquela discussão, né? Quem faz alimento para a plataforma, uma empresa de catering, né, que eles chamam, que aí faz alimento para a plataforma. É petroleiro? Aí fica essa discussão. Agora, o pessoal que trabalha lá no porto, né? A oil tank, esse pessoal, é petroleiro? Então tem várias e várias empresas com várias e várias atividades diferentes, que aí algumas a gente olhando vai falar, não, é petroleiro, vamos lá, vocês vão lá, disputam a base, enfim. E outros que talvez vocês olhem e falem, não, tá, esse pessoal, apesar de também prestar serviço para a Petrobras, para outras empresas aí, não sei se entra dentro da categoria. Mas enfim. E aí, só para um dado que eu achei curioso, em 2021, você tinha aqui no Norte Fluminense, você tinha 6 CNPJs estatais, né? E aí, provavelmente é porque isso, Petrobras tem um CNPJ, às vezes até mais de um. Aí tem a Transpetro, né, também, enfim. E 106 CNPJs de empresas privadas. Aí aqui, para pegar essa informação, eu não considerei essas daqui. Eu considerei mais as operadoras e as prestadoras de serviços altamente qualificadas, e as afretadas. Então, peguei
fiz um recorte lá no RAIS, enfim, para pegar mais essas empresas. Então, só dessas daqui, então estou jogando por baixo, você tem mais de 100 empresas do setor privado. Pode passar. Isso daqui é só uma lista, enfim, das empresas, acho que pode passar também. E a gente vai agora para a categoria, tá? Para os trabalhadores. Aí pode ir. Quem foi? Desregulou. Quem foi? Hora do rancho. Cagoete X10 aqui não tem não. A chamada pro rancho. Aproveitar até tomar uma água. É o alarme para lembrar de tomar água, entendeu? Obrigado aí quem colocou esse alarme. Enfim, a primeira questão aí sobre a categoria é saber o tamanho dela. Então, quantos trabalhadores o setor de petróleo e gás tem aqui, né, no Norte Fluminense e Rio de Janeiro? Esse gráfico desregulou aqui quando quando botou ali, mudou de computador, mas fazendo esse recorte, aí sempre olhando aqui agora, sistema Petrobras em verde escuro e as empresas privadas, né, o setor privado em verde claro. Fazendo um recorte de olhar o setor de petróleo e gás, assim, só realmente atividade ligada ali, que eu tenho certeza que é setor de petróleo e gás, a gente, 2021, estava no sistema Petrobras aqui na região com 7.541 empregos. Tá? Então, o sistema Petrobras aqui no NF, 7.541 trabalhadores. Quanto o setor privado? 20.100 trabalhadores. Né? Essa relação, ela lá em 2010, ela era menor, assim, era diferente. Então, a Petrobras tinha mais trabalhador aqui na região, né, tinha mais funcionário, e o setor privado tinha mais ou menos a mesma quantidade. E só que a Petrobras foi fazendo esses PDVs, enfim, foi desmobilizando, foi indo para a Bacia de Santos, então isso foi caindo, né? E o setor privado, ele, apesar de ter crescido em algum momento, depois ele também foi diminuindo conforme a produção aqui foi caindo, enfim, os investimentos aqui também foram caindo. Mas aí hoje a gente tem aí perto de 28 mil trabalhadores do setor de petróleo e gás aqui, tá? Norte Fluminense. Com certeza, pelo menos isso daqui é por baixo, a gente tem uns 28 mil. Trabalhadores de carteira assinada. Aí pode passar. Pode voltar. Se a gente extrapolar, e aí eu chamei aqui de setor de petróleo e gás ampliado, então considerei aqui o pessoal que trabalha com mergulho, o pessoal que trabalha nos aeroportos, o pessoal que trabalha fornecendo alimento para a plataforma. Se a gente considerar tudo isso serviço de engenharia, que aí uma parte para a plataforma, mas outra parte talvez seja, bem provável, seja para a construção das termoelétricas, que teve aí a UTE Marlim Azul, que foi construída, enfim. Se a gente considerar tudo isso, né, e aí eu estou jogando para cima, aí no sistema Petrobras a gente tem os mesmos 7.500, mas aí o setor privado a gente tem 60 mil trabalhadores, 60.455 mil trabalhadores, né? 60 mil. Que dá mais ou menos um total de 68 mil trabalhadores aqui no NF. Então, eu coloquei esses dois gráficos porque eu acho que o tamanho da categoria está entre esses dois números, né? Então, a gente tem ali entre 28 e 68 mil trabalhadores do setor de petróleo e gás aqui. É uma margem muito grande, mas assim, talvez assim, para vocês assim, pensar, nossa categoria tem uns 40 mil trabalhadores, sabe? Pensar uma coisa assim, tem 50 mil, 40 mil. Esse é o tamanho do setor de petróleo e gás aqui, em número de trabalhadores. Com o setor privado, né, sendo no mínimo mais do que o dobro e no máximo aí quase 10 vezes maior, né? Quase 9 vezes maior. Sobre o perfil desses trabalhadores, tá? Em geral, vocês sabem disso, é uma categoria muito masculina, tá? Então quase 90% da categoria é masculina, e isso, setor privado ou sistema Petrobras, não tem tanta diferença. Agora, em relação à idade, aí a gente consegue ver alguma diferença, né? Por exemplo, se a gente olha o sistema Petrobras, né, até 29 anos, ou seja, é jovem mesmo,
é 3,6%. Assim, são poucas pessoas que têm menos de 29 anos no sistema Petrobras. Já no setor privado, 13%. Então você tem mais pessoas mais jovens. Né? De 30 a 39, aqui ó, a gente olha que aqui tem 1/3 no sistema Petrobras, no setor privado quase metade nessa idade. E aí, quando vai subindo a faixa etária, a gente vai vendo que, enfim, tem mais gente no sistema Petrobras que tem uma idade aí acima de 40 anos, né, hoje, do que tem no setor privado. E em relação à escolaridade, também, a gente vai ver que a escolaridade do sistema Petrobras ela é superior, né, um pouco acima do setor privado. Então, por exemplo, a gente olha ensino médio completo, no sistema Petrobras, metade, né, a escolaridade maior é o ensino médio, já no setor privado chega a perto de 2/3. Né? E o ensino superior, né, aqui no sistema Petrobras, chega ali a 44%, no setor privado 29%. Enfim, isso só para colocar, né, que tem diferenças aí de perfil. Tá? A maioria é homem, sim, mas a faixa etária, a gente vai olhar do setor privado, tem um pouco mais de gente mais jovem, e do sistema Petrobras um pouquinho, né, idade acima de 40 a mais, e a escolaridade, que pode ter a ver também com a questão da idade também, enfim. No sistema Petrobras tem mais gente com faculdade, né, com ensino superior, do que no setor privado. Aí pode passar. E aí, três informações que eu peguei aqui, que eu acho que mostram uma desigualdade, então não tem a ver só com perfil, né, diferente, mas tem uma desigualdade mesmo entre os petroleiros do sistema Petrobras e os petroleiros do setor privado, tem a ver com a rotatividade, tá, ou a estabilidade no emprego, com a remuneração e com os direitos. Tá. Então, em relação à rotatividade, né, ou estabilidade no emprego, a gente vê aí que tempo médio, isso daqui 2021, tempo médio de empresa no sistema Petrobras ficou ali em torno de 9 anos, uma coisa assim. Isso é o tempo médio. Então, assim, se você tem alguém aí que ficou 20 anos, né? Isso aí não foi maior ainda, porque nessa época aí saiu muita gente. Isso é um detalhe, isso era bem maior do que 9 anos, tempo médio. Mas na época do Bolsonaro, o que começou a acontecer? Do Temer já, os PDVs. Né? E não só PDV, mas também teve muita aposentadoria. Aliás, acho que aqui mesmo, eu acho que tem algumas pessoas que se aposentaram da época do Temer para cá. Né? Então, assim, quando eu olhei, eu não trouxe aqui o gráfico, mas chama muito a atenção que o tempo de empresa na Petrobras não era médio, não era 9 anos não, era assim, 15 anos, era uma coisa assim, quase um tempo médio enorme, assim. Só que, depois do Temer, o gráfico faz assim, ó, começa a cair muito. E a única explicação para isso o pessoal foi saindo, o pessoal mais velho foi saindo. Então foi se aposentando, foi saindo da empresa, e aí esse tempo médio de empresa foi caindo. Mas ainda assim, mesmo com um monte de vocês, vários de vocês, seus colegas, seus amigos, tendo se aposentado, outros saindo do PDV, ainda assim tem um tempo médio de empresa aí de 9 anos. Enquanto no setor privado, você tem ali algo um pouco mais que a metade disso. Então, você tem, enfim, dá 5 anos, mais ou menos. Dá perto de 5 anos de média. Tá? E 5 anos de média aí, lembrando, né? Porque a média você pega todo mundo, assim. Então, se você tem um ali que ficou, acho que como o novo diretor, né? Que acho que já está há 20 anos, né? Então, para uma média de 5 anos, assim, se você tem um cara que ficou 20 anos, para dar essa média de 5, você tem vários que ficaram só 2, 3, enfim. Então, assim, a estabilidade no emprego no setor privado é bem menor. Isso é fundamental. Assim, para entender o trabalhador das empresas do setor privado, a questão do emprego, assim, de estabilidade no emprego, acho que é o principal ponto. Né? Porque a pessoa sempre está ali, assim, com medo. E o contrato vai acabar, o que vai acontecer comigo? Entendeu? Ou, se eu me envolver no movimento sindical, se eu me filiar ao sindicato, a empresa pode me demitir, enfim, posso ser perseguido. E aí, como é que eu vou fazer? Então, eles têm essa questão que é real,
da estabilidade no emprego como o grande problema para militar, enfim, para atuar dentro do sindicato e no movimento sindical, né? Outra questão, que aí é uma grande desigualdade, é a remuneração. Tá? Eu fiz aqui um indicador, um índice, mas aí, na média, eu consegui ver que a remuneração dos trabalhadores, né, do setor privado, na média, é menos da metade do sistema Petrobras. Então, eu achei melhor botar assim, porque aí fica assim, olha quanto que você recebe, olha o seu salário. O seu colega lá, que está trabalhando na plataforma, na empresa privada, ali na média, ele ganha menos da metade que você. Então é isso, você está do lado do cara, mesma plataforma, trabalhando ali, ele ganha menos da metade de você. E por fim, aí pegando direitos, né, e aí números de cláusulas, no último acordo coletivo da Petrobras tinha 102 cláusulas, tá? E o Clóvis Maia sempre fala isso, né, que na verdade do Temer para cá, eles foram cortando. Então Petrobras tinha muito mais cláusula que isso, né? Então tinha 180, então 180 cláusulas tinha. Então 102 já é o resultado assim de anos e anos de ataque, né, contra a Petrobras, enfim, dessas gestões Temer, as gestões da época do Temer, do Bolsonaro, cortando e chegou agora em 102, né? A Schlumberger, tá, que é a melhor empresa do setor privado aqui no INF, em termos de acordo coletivo, tem 61 cláusulas. Então a melhor, tá? A melhor aqui da prestadora de serviço tem 61. Aí a GT Química, né, que começou agora a negociar, enfim, e tem a lei está à frente disso, consegue mobilizar os trabalhadores estão em cima, né, fechou 49. Né? E aí outras empresas, aí se você for olhar lá nas negociações, é menos que isso. Então a gente vai olhando assim, é menos. Então a diferença de benefícios também, né, de direitos ali no acordo coletivo, ela é enorme. Aí pode passar. E aí por fim, só últimos dados que eu vou trazer, é que até a forma de se comunicar desses trabalhadores são diferentes, entre a galera do sistema do setor privado, do sistema Petrobras e do setor privado. Eu acho que vocês devem ter, alguns de vocês devem ter respondido, né, a pesquisa de comunicação. Isso daqui, quem estava no seminário do setor privado já viu, né, eu cheguei a falar lá. Não, do setor privado, isso, enfim, viu isso. A comunicação do Sindipetro NF fez uma pesquisa com a categoria, né, e aí teve várias perguntas, mas uma delas era quais desses meios de comunicação, né, YouTube, televisão, portal de notícia, enfim, o petroleiro, né, a categoria usava para se informar. Ou seja, como é que você vê notícia? Né? E aí quando perguntou isso pro pessoal que era de empresas do setor privado, o que me chamou a atenção de diferença entre quem era sistema Petrobras e quem era aposentado da Petrobras, da Petros, né? E quem era do setor privado, é que o pessoal do setor privado usa muito mais YouTube, Instagram e LinkedIn do que o pessoal do sistema Petrobras. Então, e isso já chama um pouco de atenção, assim, você vai falar com a maior parte da categoria, é isso, a galera se informa por onde? Tá, também se usam lá portal de notícia, também vêem televisão, é verdade, usam WhatsApp, usam isso também. Mas eles usam também mais YouTube, assistem mais vídeos no YouTube, eles usam mais o Instagram e o LinkedIn toda hora, porque tem essa questão do emprego. Exatamente, como tem esse medo do emprego e essa preocupação em você estar sempre empregado ali, eles usam lá o LinkedIn para sempre estar procurando vaga, postando as coisas que estão fazendo, enfim. Então, isso é uma coisa que chamou a atenção. E aí a outra, pode passar, é sobre os canais, né, ou perfis que eles mais usam para se informar. E aí também, todo mundo usa G1, Google, Globo News, Jornal Nacional, isso é meio geral, assim, as pessoas usam. Agora, o pessoal do setor privado assiste mais CNN Brasil. Então, você vai falar com um petroleiro das empresas do setor privado, é isso. Até para conseguir entender muitas vezes alguns argumentos dele, a gente precisa ver CNN Brasil, entender o que está sendo discutido lá, como é que está sendo discutido.
Outro chamou a atenção, Jovem Pan News. Quando Deus não tá, né? Apareceu. Então, é uma parte da categoria. Uma parte da categoria que é isso. Assiste TV Globo, assiste CNN Brasil e assiste Jovem Pan. E ouve Jovem Pan. Exato. Então, assim, é uma realidade, entendeu? É uma parte da categoria que, enfim, tá lá e tá vendo isso, consumindo isso. Como conversar com eles? Entendeu? Como conversar com pessoas que, enfim, que vão vir falar com vocês e às vezes repete algo que ouviu na Jovem Pan, na CNN, enfim. É um desafio. E aí pode passar. Para terminar, essa questão tinha colocado, que acho fundamental, que o Teseu falou, enfim, foi colocado, que é como representar efetivamente os trabalhadores. Né? Acho que tem que, primeiro, né, minha contribuição, entender que tem muitas diferenças, tá, dentro da categoria, tem desigualdades, né? Então não dá para negar isso, sabe? Isso é real, tá ali, né? Agora, vocês têm coisas em comuns, sabe? E tem caminhos para buscar isso. Tá? Tem termino aqui, tem um sociólogo marxista chamado Eric Olin Wright, que ele sempre fala que para construir ator coletivo, ou seja, para você, fazer um movimento sindical, fazer um movimento social, enfim, tem 3 dimensões que você sempre tem que trabalhar. Uma delas é a identidade, que a identidade cria coesão de um grupo, né? Maior exemplo disso, petroleiro, o pessoal fez a campanha Petroleiros para Sempre, né? Falar nós somos petroleiros, petroleiras, né? Isso é uma identidade. A outra, o jaleco, né? Que é um símbolo maior de identidade do que o jaleco. Então vocês terem isso, vocês têm um jaleco laranja, ou até, como quando teve a posse, né? O Eider foi com jaleco azul, então, porque tem trabalhadores que usam jalecos de outras cores. Então, às vezes, né, tem isso, um jaleco de outra cor também para outros trabalhadores chegar. Então, esses símbolos, né, eles são muito potentes para criar essa identidade, né, e criar um grupo, né, coesão no grupo. A outra coisa que é isso, enfim, o movimento sindical, o Sindipetro faz muito, é lutar pelos interesses de cada segmento. Então, tem aposentados, tem as questões específicas dos aposentados e pensionistas. Tem as questões específicas do pessoal da ativa, tem da Petrobras, tem a questão específica das empresas do setor privado. Então isso, assim, lutar pelos interesses de cada segmento é algo que já é feito e faz parte da luta, enfim, dá sentido. E a outra coisa são os valores, né, que ele sempre fala. Os valores, eles são fundamentais para você conseguir unir os diferentes. Então você consegue conectar categorias diferentes, trabalhadores muito diferentes por valores comuns, né? E aí o Normando, né, sempre fala na questão da igualdade, sempre traz isso. Aqui eu coloquei equidade, mas enfim, da igualdade, da equidade é um valor muito importante. Eu trago aqui a questão da dignidade também, né, que acho que é um valor fundamental quando fala na classe trabalhadora, enfim, na população, e solidariedade também, né, como que acho que é também fundamental para a gente sair, não ficar nunca preso ali na nosso próprio zona de conforto, né, no nosso grupo ali mais restrito. Então eu acho que é isso, agradeço a atenção a todos e obrigado, bom congresso.